E aí pessoas, tudo em paz? Bacana? Sou Carlinhos Veiga e tô aqui com mais um vídeo dessa série aí da gente começar a perceber as harmonias, pra gente pegar essas harmonias de ouvido, tá? A gente já vem trabalhando aí nos últimos dois vídeos uma progressão que é bem característica, e nesse vídeo aqui eu vou reforçar. Então a gente vai usar novamente aquela história do 1, 4 e do 5, esses 3 graus que são os graus maiores do campo harmônico maior. E nesse caso aqui eu vou usar também um acorde do empréstimo modal, nessa primeira parte, que já eu falo sobre isso e que é bem característico. Então, a música é Meu Erro, dos Paralamas de Sucesso, que eu já fiz um vídeo anterior aí falando da linha do contrabaixo dele, que eu acho maravilhosa. Mas então, a tonalidade é Lá maior. Isso aqui é o Lá maior, tá? E a música, o começo dela, ela faz isso aqui, ó. Começa aqui, tá? Isso aqui que eu acabei de fazer foi a introdução. Tenta perceber, tenta ver se você já consegue perceber essa ideia dos graus. E aí, claro, quando você identifica os graus, fica fácil de você identificar os acordes, visto que eu já estou dizendo que a gente está em Lá maior. Então, esse é o Lá maior e esse é o primeiro grau. Aí, o próximo acorde foi esse e o outro foi esse. Como eu falei, 3 acordes maiores, né? Então a gente precisa estar muito ligado nessa história. Acorde maior, acorde menor, para a gente poder identificar. Facilita a história dos graus se a gente já percebe. Porra, se esse acorde é maior, ele é ou primeiro, ou quarto, ou quinto. Se esse acorde é menor, ele é ou segundo, ou terceiro, ou sexto. Claro, eu estou falando do campo harmônico maior, né? Então... chega esse cara aqui, antes dele voltar para cá. Então, claro, eu vou dizer, espero que você tenha conseguido perceber, mas olha o que acontece. Esse aqui é o Lá maior, eu falei, é o primeiro grau. Depois a gente caminhou aqui para o quê? Para o quinto grau. Mesma progressão das músicas que eu trabalhei nos vídeos anteriores, tá? Se você ainda não assistiu, no final eu vou deixar o link. E depois do quinto grau, quarto grau. E ainda... Uma dica que eu vou deixar aqui, que é bem interessante, o que acontece? É muito comum a gente ter essa história do empréstimo modal sobre o quarto grau. Então eu tô aqui, primeiro grau, Lá maior, quinto grau, Mi maior, quarto grau, Ré maior. E aí de repente eu coloco um Ré menor. É o empréstimo modal, é o quarto grau emprestado do campo harmônico de Lá menor, que é homônimo de Lá maior, certo? Então, 5, 4, 1, 5, 4, 4 emprestado. Se eu coloco a sexta aqui dá um charme, mas é ainda o quarto menor, ok? E aí depois ele começa, vê se você consegue perceber isso aí. Agora muda, então presta atenção. A ideia dos acordes maiores e menores vai ajudar muito nisso aí. Então, quando ele começa a letra, ele está aqui no primeiro grau, certo? Voltou para a tônica. O acorde seguinte é esse aqui, ó. Que grau é esse aqui? Isso aí é o que a gente tem que fazer. Uma pessoa perguntou como é que funciona o baixo. No caso aqui, como eu gosto de fazer, eu gosto de marcar muito o meu baixo e eu não deixo muito ele preso a fundamental. Cuidado, alguma pessoa também escreveu perguntando, o baixo está sempre na tônica? A gente deve evitar usar a palavra tônica, muito embora eu tenha entendido a pergunta, ou seja, como a fundamental, né, de um acorde. Tônica é aquela nota que dá origem à tonalidade. No caso de Lá maior, a nota Lá é a tônica, tá? Então cuidado, a gente deve preferir dizer sempre assim, o baixo vai estar sempre na fundamental, ok? Então essa é a forma correta. E a resposta é não. Por quê? Porque existem as inversões de acordes que dão uma vida enorme aos arranjos, às músicas, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando
as posições fundamentais. Eu não uso inversão de acorde aqui nesse arranjo. Mas o que acontece? Sim, então a resposta para a pergunta, eu sempre, nesse caso aqui, eu deixo o meu baixo reforçando a minha fundamental. Mas muitas vezes eu uso o baixo trabalhando as inversões dos acordes. Então por isso que eu gosto de deixar a minha mão esquerda muito para o baixo, certo? Claro que tem vezes que eu monto acorde nela, tem vezes que eu coloco uns intervalos mais abertos, de oitava ou até de sétima mesmo, de sexta, que às vezes funciona bem quando eu quero as inversões. Mas eu gosto de deixar a minha mão esquerda livre para o baixo trabalhar, certo? E a minha mão direita eu faço os acordes. Às vezes eu toco as melodias também com a mão direita e as coisas vão caminhando dessa forma. Mas voltando para o ponto do vídeo. Esse é o nosso primeiro grau. O próximo acorde é esse aqui. Depois ele vai para esse aqui e vem para esse aqui. Já fica fácil da gente perceber, cara. Por quê? Eu tô aqui. Essa aqui eu sei que é a tônica. Aí eu fui para esse cara aqui, que eu não faço ideia do que ele seja. Eu tô percebendo que é um acorde menor, mas eu não sei que grau é ele. Aí depois eu tenho isso aqui. Olha o meu baixo que fez. Caminhou por semitom, ó. E eu tava num acorde menor, passei para um acorde maior e depois meu baixo ficou parado e meu acorde virou menor. Acabei de usar essa progressão, essa pequena sequência de acorde lá no começo. O quarto grau, que era maior, virou menor. Então aí, ó, já matei a minha ideia do acorde anterior, que eu não sabia qual era. Se eu subir por meio tom, eu estava no terceiro grau. Simples assim. Terceiro grau, quarto grau maior, quarto grau menor, tá? Então, quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa, eu não quero. Certo? Terceiro, quarto menor. Então, quais são os graus? Eu tô falando os graus e não tô falando os acordes. Lá maior, primeiro grau. Dó sustenido menor, terceiro grau do Lá maior, certo? Ré maior, quarto grau do Lá maior. Ré menor, empréstimo modal, quarto grau menor, certo? Então, é isso. Aí, aquela partezinha antes de voltar para o refrão, o que é que ele faz? Ficou aqui, quarto grau maior, mudei aqui. Quarto grau maior, quarto grau menor, e aí ele voltou para esse cara, que é o terceiro grau, que a gente já ouviu, e de repente ele chegou nesse cara aqui, que é outro acorde menor. Então, só diz não saber o que houve de errado, tá? Então eu tava aqui, terceiro grau menor, sexto grau menor, ó, baixo, terceiro, sexto, e aí depois, mesmo clichê de antes, quarto grau maior, quarto grau menor, e aí ele recomeça. Mangaba, beleza? Espero que você esteja gostando, curte, compartilha, divulga, brigadíssimo, forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar, valeu!